Seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e é um prazer ter a sua companhia. Se dermos uma boa olhada para o passado, podemos dizer que certos indícios levaram cada geração a acreditar que estava vivendo no fim dos tempos. Pandemias, guerras mundiais, perseguição religiosa. Será mesmo que são sinais de que o tempo da humanidade está acabando? Até mesmo os personagens bíblicos acreditavam que o mundo estava em seus últimos dias e que a sociedade estava prestes a acabar, mesmo vivendo em uma época bem mais próxima da primeira vinda de Jesus do que eu e você vivemos hoje em dia. Na primeira epístola de Pedro, por exemplo, o versículo 20 do capítulo 1, fala especificamente sobre Jesus Cristo ter sido escolhido por Deus antes da criação do mundo e ter sido revelado naqueles últimos tempos. Da mesma forma, o capítulo 1 do livro de Hebreus aponta no versículo 2 que Deus fala nestes últimos tempos por meio de Jesus. Ao contrário de antigamente, quando o Criador se comunicava com os nossos antepassados através dos profetas. Também na primeira epístola aos Coríntios, há uma declaração bem específica do apóstolo Paulo sobre o contexto da época. Em sua carta, ele descreve a igreja como aqueles sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Percebe o que eu falei anteriormente? A ideia de que os últimos dias da humanidade está perto não é uma coisa de hoje, não é? A questão é que, desta vez, alguns sinais estão indicando que, de fato, o juízo final está próximo. É importante que você saiba que a ideia do fim dos tempos não se refere aos eventos catastróficos que deixarão o planeta um verdadeiro caos. Estes últimos dias se referem tanto à tribulação quanto ao período anterior a ela. Guerras, perseguições, a chegada do anticristo, pragas e a volta de Jesus Cristo ao final. Essa é a chamada Grande Tribulação, um período de sofrimento que a humanidade passará antes do início do fim. Existe a possibilidade de que esses tempos durem 7 anos, conforme algumas passagens do livro de Daniel. No entanto, é importante que lembremos que Deus tem uma percepção diferente do tempo. Para ele não existe passado, presente e futuro. Ele sabe o que aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer simultaneamente. É por isso que as indicações temporais que estão presentes na Bíblia podem ser apenas simbólicas. E a grande tribulação pode durar mais ou menos que 7 anos. O que se sabe é que esse período de sofrimento foi diminuído por Deus, como é dito no capítulo 24 do livro de Mateus. O versículo 22 diz que o tempo foi abreviado por causa do povo escolhido para ser salvo. Você acha que você faz parte do povo escolhido? Não é fácil dizer se a grande tribulação já começou ou não. Isso porque existe mais de uma corrente de opinião sobre os sinais do seu início. Há quem diga, por exemplo, que a tribulação não teve início porque a igreja ainda não foi arrebatada. Ou seja, os salvos não viverão no tempo de tormento que acontecerá no planeta. Porém, existem mais 2 linhas de pensamento sobre essa questão do arrebatamento. Alguns estudiosos acreditam que a igreja será levada durante a grande tribulação e que os salvos passarão por apenas uma parte do período, indo embora antes das piores catástrofes. Já a outra vertente afirma que a igreja passará por todos os problemas e será levada apenas ao final da grande tribulação, na época do retorno de Jesus. Mesmo sendo difícil bater o martelo sobre essas questões, afinal, os estudiosos podem interpretar a Bíblia de forma que qualquer uma dessas 3 linhas de pensamento sejam reforçadas. É possível dizer que sim, os dias atuais fazem parte do momento anterior à grande tribulação e ao arrebatamento.
São vários os eventos que antecedem o fim dos tempos bíblicos. Desde episódios espirituais e tecnológicos até episódios naturais e políticos. A questão é que, provavelmente, não iremos entender de imediato que estes eventos estarão levando aos últimos dias da humanidade. Apenas depois, quando a história for analisada em detalhes, é que conseguiremos ver que todo o cenário foi se construindo aos poucos. Só que isso não quer dizer que algumas peças desse enorme tabuleiro não estejam posicionadas. Inclusive, uma delas, e talvez a mais importante a ser observada, é a restauração de Israel como nação. No ano de 1948, depois de séculos espalhados pelo mundo, os judeus finalmente conseguiram retornar para a Terra Prometida, onde o Estado de Israel foi criado. É verdade que existe um conflito na região entre judeus e palestinos, mas o fato é que o ressurgimento da nação faz parte de uma série de restituições previstas para acontecer antes do retorno de Cristo. Ainda no século XIX, mais de 100 anos antes de Israel se tornar um Estado, teólogos já interpretavam certas profecias bíblicas de forma literal. Como consequência, houve um incentivo por parte dos estudiosos de que Israel deveria ser restaurada pelos judeus para que Jesus voltasse. O que ninguém esperava na virada do século XX era que a Sagrada Jerusalém se tornaria a sede das principais instituições governamentais de Israel. Isso colocou a cidade como foco de muitas nações, principalmente para os palestinos que ainda reivindicam Jerusalém. Nas Escrituras Sagradas, essa ideia de que a cidade estaria sozinha contra inimigos já havia sido prevista no livro de Zacarias. O versículo 3 do capítulo 12 dá a entender que, em algum momento, todas as nações da terra se reunirão para atacar Jerusalém. E será nesse momento que Deus a transformará em uma pedra pesada, para que todos que se erguerem contra ela se machuquem. Não é à toa que o próprio livro de Mateus também adianta que no fim dos tempos haverá conflitos e rumores de guerras pelo mundo. Não é curioso e ao mesmo tempo assustador que uma batalha esteja acontecendo em pleno 2022? E mais do que isso, não é aterrorizante pensar que rumores de uma terceira guerra mundial esteja crescendo a cada dia? Outro indicativo abordado pelos estudiosos sobre a chegada do fim dos tempos envolve a construção de um terceiro templo em Jerusalém. Neste local, alguns eventos ofensivos devem ocorrer, como a entrada do Anticristo e sua exibição como se fosse Deus. Você me pergunta, por que terceiro? No decorrer da história, Jerusalém teve 2 templos sagrados que não sobreviveram aos atos da humanidade. O primeiro foi construído na região conhecida como Monte do Templo, por ninguém menos que Salomão, mas foi destruído pelos babilônios no ano de 586 a.C. Enquanto isso, o segundo templo foi construído no mesmo lugar, por volta de 516 a.C., mas também foi destruído, dessa vez pelos romanos, em 70 depois de Cristo. Os estudiosos acreditam que a construção de um terceiro templo seria um dos sinais para o retorno do Messias. Existe até mesmo uma organização chamada Instituto do Templo, criada no final dos anos 80, que desde então tem treinado pessoas e armazenado todos os itens necessários para a decoração do espaço sagrado. Entre os objetos que estão faltando está a própria Arca da Aliança, em que estariam as tábuas com os 10 mandamentos. Este item de extrema importância para o cristianismo esteve no Templo de Salomão há milênios, e o Instituto acredita que sabe a localização atual do artefato. O único problema que impede a construção imediata diz respeito à cúpula da rocha islâmica,
que está no exato local em que o primeiro e o segundo foram construídos. Este é um dos lugares mais sagrados do Islã, onde os muçulmanos acreditam que Maomé tenha viajado ao céu. Por conta dos atuais problemas políticos e religiosos, é difícil imaginar que os judeus consigam reivindicar o local para construir o terceiro templo. É por isso que a opção mais provável para que o cenário se concretize seja com a chegada do anticristo, que de alguma forma conseguirá fazer uma aliança com Israel. Se tudo isso está realmente perto de acontecer, apenas o tempo dirá. O fato é que os indícios de que a época está chegando não param de aparecer. Em 2018, por exemplo, o Instituto do Templo anunciou o nascimento de uma novilha vermelha, a primeira a nascer em 2000 anos. Embora pareça uma notícia sem muita relevância, esse nascimento se conecta diretamente com a construção do templo e o juízo final. De acordo com as Sagradas Escrituras, o sacrifício de uma vaca vermelha é uma peça essencial para uma cerimônia de purificação de sacerdotes. Bom, mesmo sem sabermos o exato momento do dia do juízo, ainda não é tarde para se arrepender dos pecados e seguir o caminho da fé. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Tchau.